Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Clayton e nesta aula veremos Grécia Antiga, certo? Temos aí como abertura da nossa aula o grande quadro representando os filósofos da Antiguidade, os filósofos da Grécia Antiga. Muitos deles estão aí nesse quadro, tá? Para representar o que significa a Grécia Antiga, né? O período de sabedoria e desenvolvimento aí da sociedade humana, certo? Então, para abrirmos aí a importância e vermos qual a importância do estudo de história sobre os gregos, eu trouxe para nós a análise de um livro muito conhecido, que tem o título de Os Gregos Inventaram Tudo. Jean-Pierre Vernat, né? Tem esse texto, esse livro, e ele traz para nós essa importância, né? Olha só, os gregos inventaram tudo. O que ele quer dizer com isso? Porque os gregos, eles são considerados o berço da civilização ocidental. Nós somos cópias dos gregos. Na questão cultural e em muitos outros aspectos, somos herdeiros dos gregos, tá certo? Os gregos foram os que fundaram as bases da sociedade moderna e também a base da cultura ocidental, certo? Então, os gregos, em grande parte, nos inventaram. Isso aí é o Pierre Vernat falando. Os gregos, em grande parte, nos inventaram, sobretudo, ao definir um tipo de vida coletiva, um tipo de atitude religiosa e também uma forma de pensar, de inteligência, de técnicas intelectuais, de que lhes somos, em grande parte, devedores. Esta é uma fala do Jean-Pierre numa entrevista concedida à Folha de São Paulo, tá certo? Então, podemos estudar o período aí da Grécia Antiga em 5 períodos. A história da Grécia Antiga pode ser dividida nesses 5, que é o período micênico, que vai de 1650 a.C. a 1150, período marcado pela migração e assentamento de povos como os aqueus. Os aqueus é o primeiro povo a chegar na região que conhecemos hoje como Grécia, e fundaram a cidade de Micenas, a edificação de palácios, templos e fortalezas e utilização da escrita. Logo em seguida temos o período homérico, de 1150 a.C. a 800 a.C., que é marcado por novas populações que invadiram a Grécia, destruição do mundo micênico, desaparecimento do uso da escrita e todo esse universo que estava sendo construído. E aí entramos no período arcaico, que vai de 800 a 500 a.C., marcado pela formação da polis, da colonização grega de outras regiões e com a fundação de cidades. Veremos no mapa todo esse progresso aí. Depois temos o período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., que simboliza a consolidação da polis, que são cidades-estados, cidades independentes, com um governo autônomo, marcado também pelas guerras grego-pérsicas, ou guerras médicas, apogeu da cidade como Atenas, as mais conhecidas, que desenvolveu a democracia, e Esparta, que desenvolveu um governo oligárquico. Então, no período clássico, nós temos a consolidação de Atenas e Esparta como as grandes cidades, as principais cidades do mundo grego. E, por fim, o período helenístico, que vai de 338 a 1460 a.C., que marca a crise da polis grega e a invasão do domínio da Grécia pelos macedônios, tá certo? Então temos toda essa trajetória aí para estudarmos sobre os gregos antigos e todos os elementos que fazem parte dessa sociedade e dessa cultura. Temos aí um mapa, pessoal, o centro do mundo grego. Olha só, na verdade, o mundo grego é essa região que vai da Grécia continental e todas as ilhas ao seu entorno, né, ao entorno do mar Egeu, tá certo? Do lado aí nós temos Ásia Menor, e aqui em verde
né, onde temos a cidade de Atenas na ponta, Ática, Tebas, Delfos, Tessália, Etólia, é a Grécia continental. E aí temos todas as ilhas que fazem parte do mundo grego. Tudo que está aí em colorido e os pontinhos vermelhos são as cidades gregas. Chamamos de mundo grego, tá certo? A gente fala muito de Atenas e de Esparta, mas nós temos também muitas outras cidades espalhadas aí, como vemos no mapa, conhecido como mundo grego, tá certo? A Grécia lá, ó, Grécia peninsular, que está em rosa, a Grécia insular, Grécia continental e a Grécia oriental, que está lá na Ásia, né? Ásia Menor, na região oriental, certo? Pontinhos vermelhos são as cidades-estados, as polis, tá certo? E a linha pontilhada é o mundo grego, são os limites da Grécia antiga. Aqui temos um outro mapa com outras representações, tá? Representando aí tudo em laranja ou cor de terra, né? Todo o mundo grego. E os primeiros povos. Os primeiros povoadores. A partir de 2000 a.C., diversos povos como os aqueus, jônios, eólios e dórios começaram a se estabelecer na região sul dos Balcãs, na Península Balcânica. Dominando as populações já existentes nessas regiões, esses povos deram origem a uma mescla de etnias e culturas que, ao longo do tempo, adquiriu certa unidade e constituiu os helenos, isto é, o povo grego. Helenos são os gregos, né? Eles são conhecidos como o povo helênico também. Aí temos o início da formação do povo grego, né? O estabelecimento dos jônios, em marrom, território dos eólios, em lilás, território dos dórios, são os últimos a chegarem, é um povo violento, é o que marca aí uma diáspora grega. Muitos povos gregos da Grécia, como a gente conhece hoje, né, no continente, foram obrigados a fugir dessa invasão violenta dos dórios, e território dos arcádios ou aqueus, que são os mais antigos e os primeiros, né, povo a chegar na região da Grécia. A polis grega, que são as cidades-estados da Grécia Antiga, elas tinham uma autonomia. Essas cidades possuíam alto nível de independência, ou seja, tinham liberdade e autonomia política e econômica. Cada cidade era um estado, cada cidade poderia ser considerado um país, com as suas próprias leis, os seus costumes, etc. Nas polis não existia separação entre as áreas rural e urbana, nem existia relações de dependência. Muitos habitantes das polis, principalmente da nobreza, habitavam em casas de campo. O centro político e administrativo das polis era a Acrópolis, geralmente uma região mais alta da cidade-estado. Aqui temos uma representação da Acrópolis, certo? Lá no alto da cidade, temos um templo. Na Acrópolis se encontrava o templo principal da polis, os edifícios públicos, como a Ágora, o espaço em que ocorriam os debates e decisões políticas, e a Jerúsia, que é outro espaço público também. Muito mais de Esparta, tá? A Jerúsia está mais ligado a Esparta. Ao redor da polis havia uma espécie de cinturão rural, onde eram produzidos grande parte dos alimentos necessários para a manutenção da polis. Esta organização reforçava ainda mais a autonomia das polis. Bom, pessoal, a questão dessa autonomia e a formação dessas cidades-estados, em alguns textos vemos essa justificativa baseada na questão geográfica. Devido à dificuldade do relevo, né, o acidente do relevo, não havia uma conexão
geográfica, regional fácil entre uma cidade e outra. Então elas viviam isoladas devido à irregularidade e às distâncias, a dificuldade de conexão espacial, geográfica entre uma cidade e outra. Ocorreu aí um desenvolvimento autônomo dessas cidades. Então elas aprenderam a viver sozinhas, a não depender de produtos ou da conexão com outras cidades, tá certo? Então elas tinham suas próprias leis, os seus costumes, os seus alimentos, etc. O que você imaginar era de autonomia. Temos aí a representação novamente da Acrópole, né, e outros espaços públicos ao entorno, tá certo? E embaixo fica a cidade. As polis surgem no século 8 a.C. e atingem seu apogeu no século 6 e 5 a.C. Anteriormente, as pessoas se reuniam em pequenas aldeias, as comunidades gentílicas agrícolas denominadas genos, ou seja, uma fase anterior da polis era conhecida como os genos, né? Comunidades gentílicas baseada no poder do patriarca, do pater família. Então, o homem mais velho, né, detinha ali o poder e organizava essa comunidade, com terras de uso coletivo, as quais floresceram durante o período homérico. A expansão demográfica e do comércio foram as principais causas para o surgimento da polis. Foram, portanto, essenciais para a formação e organização dos membros da sociedade grega. Então temos aí uma outra representação. A Acrópole é o ponto mais alto da cidade. Lá temos os templos e os prédios públicos. Temos uma muralha para delimitar aí o espaço dessa cidade. O meio, que temos aí a ágora, né? São na verdade praças públicas onde ocorrem os debates políticos, onde nós temos a representação do cidadão, como ele participa da vida da cidade, como ele participa de maneira política dos acontecimentos e das decisões políticas da cidade. A polis era controlada por uma oligarquia aristocrática, chamada de eupátridas, ou seja, é a elite, né? Uma elite no governo, que possuía uma organização própria e, portanto, independência social, política e econômica. A organização social da polis era constituída basicamente por homens livres, os cidadãos gregos, nascidos na polis, mulheres, estrangeiros, conhecidos como metecos, e escravos. Essa era a divisão social, a organização social da Grécia clássica. Tá? Estamos falando da polis no período clássico, arcaico clássico. Sendo assim, em Atenas, por exemplo, os denominados eupátridas, ou bem-nascidos, os homens de posse, que possuíam terras, tá? Eram proprietários de terras, pertenciam à pequena classe dominante, que detinham as maiores terras, sendo responsáveis por administrar a política da polis. Então, a sociedade estava basicamente dividida entre eupátridas, metecos, trabalhadores de modo geral, e escravos. Depois deles estavam os geórgi, agricultores proprietários de terra, e por fim os tetas, ou marginais, os trabalhadores que não detinham nenhum poder sobre as terras e que representavam a maior parte da população grega, os despossuídos, né? Marginais, não tinham terras, estavam aí espalhados. Então, numa divisão mais específica dessa sociedade, nós temos os eupátridas, os grandes proprietários, demiurgos, que são comerciantes, geórgios, agricultores e artesãos, tetas, né, pobres, desprovidos, não têm propriedades, os metecos, que são estrangeiros, e os escravos. Já a sociedade em Esparta era dividida em esparciatas, os aristocratas soldados, ou seja, a elite em Esparta não são os proprietários de terra, e sim membros do exército,
responsáveis pelo desenvolvimento da política da polis. Os denominados periecos representavam os homens livres, comerciantes, agricultores e artesãos. E, por fim, os escravos, chamados de ilotas, que constituíam a maior parte da população espartana. Tá? Então, nós temos um outro tipo de sociedade aqui. A diferença entre Atenas e Esparta, tá certo? A sociedade espartana era extremamente militarizada. A organização política era muito militar, tá certo? E como eles ganhavam muitas guerras dos seus vizinhos, a Esparta se desenvolveu numa economia com uma grande quantidade de escravos. Em um período aí do desenvolvimento das cidades espartanas, havia tantos escravos que isso poderia provocar um alto risco de revolta. E os espartanos tinham, os soldados, tinham a liberdade, tinham o direito de poder matar escravos na rua, para fazer um controle desses escravos e para colocar ordem, porque eles eram em grande número e caso houvesse uma revolta, uma rebelião, seria muito perigoso para a estabilidade política desses espartanos. Então, temos a divisão social através da pirâmide, espartanos, periecos e ilotas. As polis gregas, voltando de modo geral, eram divididas em duas partes, a Astei, zona urbana, e a Crora, zona rural, sendo formadas por casas, ruas, muralhas e espaços públicos, tal qual a Acrópole, ponto mais alto da cidade, formado por palácios e templos dedicados aos deuses, e a Ágora, a praça principal, onde ocorria as feiras e diversos atos públicos, com as manifestações, como as manifestações cívicas e religiosas. A economia na polis era baseada na agricultura e no comércio, sendo um núcleo urbano autossuficiente. Já a política na polis girava em torno da Assembleia do Povo, o Conselho dos Aristocratas e os magistrados, embora em cada local ela apresentasse características peculiares, particulares a cada uma dessas cidades. Por exemplo, em Atenas, o poder político provinha da eclésia, ou seja, as assembleias populares, que em Esparta eram chamadas de apela, formado por espartanos acima de 30 anos, e a gerúsia, composta por 28 anciãos com mais de 60 anos, ou senado, Senado vem dessa questão dos 60 anos, 60 anos Senado. Então nós temos essa organização política em Atenas e em Esparta, que são as cidades mais representativas da Grécia. Então agora estamos vendo a estrutura política espartana. Temos lá o Conselho dos Éforos, tá certo? Formado por 5 éforos, verdadeiros chefes do governo espartano, guardiãos da Constituição, presidem a apela, dão ordem de guerra e controlam a administração. É o poder executivo. Então, temos lá uma diarquia, são 2 reis, um comanda o exército e outro organiza os cultos religiosos. Diarquia, de monarquia, aqui nós temos 2. A apela, Assembleia de Cidadãos, aprovam as leis e elegem os magistrados. E a gerúsia, que é o conselho dos anciãos, que preparam propostas de lei e representa o Tribunal Supremo. Então perceba aí a cópia da nossa estrutura social também, baseada nessa estrutura dos gregos. Poderes legislativo e judiciário, Embaixo e em cima o executivo. Podemos chamar assim, muito semelhante ao nosso sistema atual. As principais características das polis gregas eram: possuíam autonomia, detinham o poder, eram autossuficientes, político, social e economicamente, tinham leis e organização sociais próprias,
proporcionou o surgimento da propriedade privada e possuía complexidade social, certo? Havia muitos diferentes de várias categorias sociais. Falando sobre a cultura grega e o seu legado para a sociedade ocidental, nós temos aí os Jogos Olímpicos, que são realizados de tempos em tempos. Era uma prática grega e foi adotada pelo mundo ocidental, na verdade por todo o mundo, tá certo? Todo o mundo atual. A partir de 776 a.C., de 4 em 4 anos, os gregos das mais diversas cidades reuniam-se em Olímpia para a realização de um festival de competições que ficou conhecido como os Jogos Olímpicos, ou Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus, o mais importante deus grego, e incluíam provas de diversas modalidades esportivas. Então, temos aí a representação nos vasos antigos gregos, homens correndo, atirando flechas, esportes de luta, os diversos esportes que eram realizados aí nos Jogos Olímpicos. O nosso legado também ficou a arquitetura e a escultura. Os gregos realizavam essas obras no campo das artes, e também foi copiado por nós, e temos aí alguns exemplos. Entre os povos gregos nós temos a arquitetura dórico, o jônico e o corinto. Existe todo um estudo aí sobre essas diferenças e a elaboração de cada uma dessa característica arquitetônica. Os gregos também nos legaram o teatro e a literatura. Na Grécia Antiga já havia os anfiteatros, onde eram realizadas as peças, em que muitos utilizavam as máscaras, chamadas de persona, porque ele vestia um personagem, não era a pessoa, e eles utilizavam o teatro para fazerem críticas ao governo e satirizar alguns costumes sociais da época. Os principais dramaturgos gregos foram Ésquilo, Eurípides e Aristófanes, tá? Alguns dos grandes dramaturgos, realizaram peças. Homero, poeta grego, de autoria dos 2 poemas épicos monumentais, a Ilíada e a Odisseia, tá? Muito famoso, é uma das primeiras obras literárias. Na verdade, existe um grande dilema. Dizem que a Ilíada e a Odisseia foram atribuídas a Homero. Não se sabe ao certo se foi ele quem escreveu, mas como ele contava, foi atribuído a Homero as 2 obras épicas monumentais aí, a Ilíada e a Odisseia, que contam, na verdade, a Ilíada é a Guerra de Troia, vocês vão conhecer mais como a Guerra de Troia, e a Odisseia é a volta de Ulisses da Guerra de Troia, e que ele fica aí um bom tempo perdido no mar, porque ele desafiou os deuses. Então é a trajetória aí de muitos anos de Ulisses tentando retornar à Grécia, onde ele fica preso no mar, tá certo? Continuando. Dos gregos nós herdamos também a história, a filosofia e a ciência. Esse é o grande legado, Alguns dos grandes legados que os gregos nos deixaram. Na escrita da história, destacaram-se Heródoto, conhecido como o pai da história. A filosofia desenvolveu-se na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. e nasceu provando o pensamento racional e a razão. Bom, os mais famosos, Platão, Sócrates e Aristóteles, são os grandes filósofos gregos. Aí não são só estes, pessoal. Existem vários filósofos da Grécia Antiga, mas eu peguei esses 3 como os mais conhecidos, tá certo? Na questão da ciência, temos o desenvolvimento da medicina. Destacou-se Hipócrates, há cerca de 460 a 377 a.C., que ficou conhecido como o pai da medicina. E até hoje, todo médico que se forma em medicina tem que fazer o juramento de Hipócrates, Jurar cuidar das pessoas, salvar a vida, como uma questão ética, tá certo? Olha só
como a nossa cultura é grega, como nós somos gregos, né? Em grande parte somos gregos. E o grande legado dos gregos é o modelo político, a democracia ateniense. Diferente da nossa atual, mas com algumas semelhanças. Há várias diferenças entre as democracias atuais e a antiga democracia ateniense. Em Atenas, somente parte dos homens adultos constituía o grupo de cidadãos, isto é, e tinham direito à participação na vida política. Bom, hoje nós temos a questão de democracia como participação de todos. Na democracia ateniense, isto era responsabilidade e privilégio de alguns, tá certo? Hoje, em uma sociedade democrática, a cidadania é uma condição a que todos os membros, aos seus membros, têm direito. Na democracia ateniense, só os homens adultos, tá certo? E cidadãos nascidos em Atenas tinham esse direito. Ao longo da história, veremos aí as lutas entre essas cidades gregas, as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, quando, sob os reinos de Dario e Xerxes, os persas expandiram-se sobre as cidades gregas da Ásia Menor e da Jônia, como vimos no mapa, e depois da Península Balcânica. Surgiu então um longo conflito conhecido como Guerras Gregos-Pérsicas ou Guerras Médicas, de 499 a 475 a.C., que são os gregos contra os persas, tá certo? Com o fim da ameaça persa, algumas das cidades tentaram dissociar-se da Liga, a Liga das cidades gregas que derrotaram os persas, mas foram impedidas pelas lideranças atenienses. Atenas liderava os gregos nas guerras médicas contra os persas. Então, Corinto, Megara e Tebas, sob o comando de Esparta, rebelaram-se contra Atenas e fundaram uma aliança política militar conhecida como Liga do Peloponeso, para lutarem contra a hegemonia militar e o controle de Atenas sobre as cidades gregas. Teve início então a Guerra do Peloponeso, que a gente conhece muito com Esparta contra Atenas, tá certo? A Liga do Peloponeso, liderada pelos espartanos, contra o domínio de Atenas dentro do mundo grego. Isso ocorreu de 431 a 404 a.C. Temos também o mito e a mitologia da Grécia Antiga. O que chamamos de mitologia grega é um rico conjunto de narrativas sobre a vida dos deuses e heróis e seu envolvimento com humanos. Temos até o semideus, né? Hércules é um semideus, é o filho de uma mulher humana com um deus, tá certo? Então são essas histórias que narram a vida dos deuses e heróis. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Nós teremos mais informações no texto. O texto é a base também para responder às atividades. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi só uma amostra da Grécia Antiga. A história é muito maior. A Grécia tem uma importância muito grande aí para a nossa sociedade contemporânea, ocidental, moderna, tá certo? Com o seu desenvolvimento da filosofia, história, matemática, que não foi citado aqui, e muitos outros conhecimentos desenvolvidos na Grécia Antiga, a que nós somos herdeiros, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.